Vamos lá, então sejam todos bem-vindos, né, à apresentação, né, sobre óleos essenciais, os óleos essenciais da Terra, e também sobre a oportunidade de empreender. Então, para quem não me conhece, né, como o Felipe falou aí, eu sou nutricionista, né, nutricionista na área funcional e na área esportiva. Eu atuo aqui na minha cidade já há 12 anos, e eu vivo muito esse lifestyle, né, esse estilo de vida saudável. Eu sempre gostei muito desse estilo de vida natural. Minhas amigas da faculdade me chamavam de musa do chá verde, né? Porque eu, desde a época de faculdade, eu sempre fui muito adepta às ervas, às plantas, e até hoje, né? Já tenho aí 13 anos de formada, e até hoje eu trago isso, né, no meu estilo de vida. Então, essa apresentação, ela vai mostrar para vocês a oportunidade, né, de como a Duterra, ela pode mudar não só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde emocional e também pode agregar na saúde financeira. Então, eu quero que vocês entendam que a apresentação ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, eu vou falar para vocês sobre os óleos essenciais, como eles são extraídos, quais os óleos essenciais que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e também as suas formas de uso. Então, vocês vão entender um pouco sobre esse mundo dos óleos essenciais. E a segunda parte eu vou falar também um pouco sobre a empresa do Terra, qual o diferencial dos óleos essenciais da do Terra, como a gente pode alcançar, né, essa renda residual, essa liberdade aí geográfica também. Então vai ser bem interessante e a gente vai começar agora com essa apresentação. Então eu estou muito feliz, né, por poder compartilhar esse momento aí com vocês. Então, para quem não conhece, a Aduterra, ela é uma empresa, né, de 14 anos de história. Ela foi fundada em 2008. Essa empresa, ela é uma multinacional, né? Nós já temos a Aduterra aí em mais de 60 países, mas a sua sede global, ela fica em Utah, nos Estados Unidos. E ela é conhecida como a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Então, nós temos aí uma empresa bilionária, né, que tem um crescimento aí exponencial não só nos Estados Unidos, mas em diversos países. A Duterra, ela teve um faturamento em 7 anos, né, nos seus primeiros 7 anos de empresa, parecido, né, igual com a Apple. Então, a gente fala que a Duterra é a Apple dos óleos essenciais, onde ambas as empresas elas tiveram o mesmo faturamento. E a Nuterra, ela fez todo um estudo de mercado e recentemente, né, agora no dia 24 de agosto, ela fez a inauguração da sua primeira fábrica fora dos Estados Unidos. Então, o nosso país, ele foi abençoado e agraciado por essa empresa, né, que investiu mais de 50 milhões de reais. A fábrica ela fica lá em Joinville, né, em Santa Catarina. Então, a gente vê que agora a Duterra ela vai ter um crescimento muito mais exponencial aqui no nosso país, onde ela já está há 4 anos atuando. Para vocês terem uma ideia, a distribuição acontece muito rápida. Quando eu fiz o meu cadastro de consultora de bem-estar, com 4 dias, o meu kit chegou na minha casa. No outro dia, eu já estava estudando e usando os óleos essenciais. Com uma semana, eu já comecei a empreender, já comecei a colocar para os meus pacientes conhecerem os óleos. Então, foi algo muito rápido. Então, a Doterra, ela vem realmente para trazer essas soluções naturais para o nosso dia a dia. E agora sim, que no Brasil a gente vai ter um crescimento ainda muito maior. Então, eu costumo dizer, né, que a do Terra, né, os óleos essenciais da do Terra são para quem quer utilizar os óleos essenciais, a saúde natural, para aderir um estilo de vida mais saudável, consigo e com a sua família, né, aderindo a esse estilo de vida, esse lifestyle natural, e também é para quem quer se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Então, eu, como nutricionista, eu já atuo, né, aqui, graças a Deus, muito bem na minha área, mas era algo que eu sempre procurei ir para o próximo nível, né? E eu queria, de alguma forma, agregar isso nas minhas consultas, no meu dia a dia também. E eu tive uma experiência, né, com os óleos essenciais e já já eu vou contar para vocês qual foi essa transformação em relação à minha saúde emocional, e aí vocês vão entender um pouco mais de como é importante a gente aderir a esse estilo de vida natural no nosso dia a dia. Há um detalhe que eu não falei aqui, tá? Que tem no tópico anterior, é que a do Terra, né, quando a gente fala em empreender, ela é para pessoas que têm pouco tempo, né, para pessoas que têm uma agenda corrida. Então, isso era algo que também, como eu falei para vocês, que eu queria ir para o próximo nível, eu sempre tive vontade de empreender, porém, eu sempre tive o receio, porque o consultório me demanda muito tempo. Então, a gente sabe que todo negócio requer que a gente esteja muito de dentro.
E aí eu sempre pensei nisso, como é que eu posso agregar a minha profissão, como é que eu posso me desenvolver ainda mais, mas que eu possa fazer algo paralelo, e já já a gente vai falar sobre isso na segunda parte da apresentação. Então, para vocês entenderem um pouco, né, sobre os óleos essenciais, o que são os óleos essenciais? O óleo essencial, ele é um produto do mecanismo de defesa natural das plantas. A gente fala que ele é conhecido como o sistema imunológico da planta. Enquanto aquela planta ela está se defendendo contra as condições climáticas, contra fungos, contra bactérias, ela vai produzir esse sistema de defesa que nada mais é do que o óleo essencial. Então, o óleo essencial ele é um produto 100% natural e ele é extraído de frutas, de flores, de especiarias, de cascas. Então, são produtos 100% puros e a gente costuma dizer que aqui a gente tem a natureza envasada. Quando a gente fala do óleo da Duterra, que é um produto 100% puro, para vocês terem uma ideia, quando a gente faz a extração desse óleo essencial, até que ele chegue nesse frasquinho aqui, nada é retirado e nada é adicionado. O que a gente pode dizer que realmente é um produto 100% puro e, por isso, 100% seguro. Aqui eu não sei se todos viram, mas antes de iniciar a reunião, eu fiz a inalação de uma gotinha do Peppermint, que é o óleo de hortelã-pimenta. Esse olhinho aqui, para vocês terem uma ideia, uma única gota dele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. A gente consegue ter aqui uma potência de mais de 70 vezes quando a gente compara com a erva. Muitas vezes, quando eu converso com os pacientes e falo, por exemplo, quando eu passo um ginger, que é o óleo essencial de gengibre que a gente tem na Doterra, muitas pessoas me perguntam por que eu não posso usar o gengibre? Será que eu não poderia fazer o chá de gengibre? Embora seja uma raiz boa que a gente pode sim também estar utilizando, aqui no óleo essencial a gente tem um grau de potência, um grau terapêutico ainda muito maior. Vocês podem ver, seria impossível qualquer pessoa fazer 28 xícaras de chá de hortelã e fazer uma inalação ou uma aplicação tópica. Então, aqui a gente tem um produto extremamente potente e extremamente concentrado. Um óleo essencial que fez muita diferença na minha vida foi o óleo essencial de lavanda, que eu estou compartilhando aí na telinha com vocês. Quando a gente trabalha com área de saúde, assim como eu trabalho com área de saúde, uma grande preocupação que nós profissionais temos é em estar indicando e estar trabalhando com produtos que a gente tenha relevância e comprovação científica. Então, os óleos essenciais da Terra têm comprovação científica. Nós temos aí uma base no PubMed, né, que é a maior revista de relevância médica, onde existem vários e diversos estudos mostrando a eficácia do peppermint, mostrando a eficácia do lavanda. E aqui eu trago para vocês um artigo científico, um estudo mostrando sobre o lavanda, né, que é um dos óleos essenciais mais conhecidos e utilizados na aromaterapia para o tratamento de ansiedade e o tratamento de depressão, onde esse óleo essencial, feito por maneira de inalação, ele vai atuar no nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, promovendo o relaxamento, melhorando a questão da insônia. A gente podendo fazer também esse óleo em uso de ingestão, ele também vai ter uma eficácia sobre a saúde física, trazendo esse relaxamento. Então, a gente tem aqui uma comprovação onde o óleo essencial de lavanda ele é tão eficaz quanto o medicamento de tarja preta, porém sem a associação de efeitos colaterais. Quem trabalha na área de saúde sabe que a gente recebe diversas pessoas, né, tratando depressão, ansiedade, né, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, e a maioria desses pacientes que têm esse tipo de problema já chegam com muito mais de um medicamento prescrito pelo psiquiatra. E aí, o que é que a gente escuta muito? As pessoas começam a relatar que muitas vezes ainda não estão se sentindo bem ou não estão dormindo, e é incrível como a gente percebe, né, como hoje o nosso país é um dos países mais ansiosos do mundo, e por isso a gente fala que as pessoas estão aderindo e procurando cada vez mais um estilo de vida natural, as soluções naturais, e é isso que a Doterra ela vem trazer, né? Ela vem somar justamente num tratamento de uma pessoa que está passando por um processo, um transtorno de ansiedade. E a lavanda foi algo que eu tive um impacto muito positivo na minha vida. E falando um pouco para vocês brevemente sobre por que o lavanda e outro olhinho que já já vou falar para vocês conquistou meu coração.
Como eu falei para vocês, eu atuo na área de nutrição há 12 anos. E no início, a gente, quando se forma, né, quando a gente começa a ingressar no mercado de trabalho, a gente tem aquela sede de crescimento. E eu me lembro que nos meus primeiros anos de consultório, eu comecei a atender bastante. Eu atendi em consultório em média 9 horas por dia, porque eu atendia um paciente por horário. Eu levava trabalho para casa, então eu dormia 4 horas por noite. Eu fazia pós-graduação na Bahia, em Salvador, então todo mês eu pegava avião de Pernambuco, ia para Salvador, passava o final de semana na minha pós-graduação e voltava no domingo à noite para na segunda já começar a semana inteira. E eu não me esqueço uma vez onde eu estava atendendo um paciente e eu estava com tanto sono, mas tão cansada, que eu precisei passar a consulta praticamente inteira com a mão embaixo da mesa, me beliscando para eu não dormir. Então, eu fui vendo, a cada ano que passava, que existia um teto, né, um limite máximo que eu podia fazer isso e que eu não ia conseguir fazer isso por muito tempo. E chegou um momento que eu comecei até a questionar se eu amava realmente aquilo que eu estava fazendo, porque aquilo estava roubando o meu tempo com os meus filhos, estava roubando o meu tempo com a minha família e estava roubando minha saúde. Mas os anos se passaram, eu fui pisando o pé no freio, porém, a gente sabe que as consequências muitas vezes só vêm depois. E eu comecei agora, depois de 10 anos, agora que eu estou até atendendo menos, porque eu consegui, graças a Deus, alavancar o meu ticket para diminuir o volume de atendimentos. Porém, eu comecei a sentir os resquícios hoje. E quando foi desde de dezembro do ano passado, eu comecei a sentir alguns sintomas de ansiedade, onde eu ia dormir com falta de ar, acordava de manhã muito enjoada, com muita tontura, parecia uma crise de labirintite e muito enjoo. E eu sempre tive pressão baixa, comecei a ter pressão alta, e eu pratico atividade física, tá, gente? Me alimento super bem, comecei a ter pico hipertensivo. E ficou nítido nos meus testes cardiológicos que eu não tinha nenhum problema cardíaco, então era uma questão totalmente emocional. Foi quando fui utilizar os óleos de terra, né? E aí coloquei o lavanda como parte da minha rotina, à noite, minha rotina noturna com o Balance, que é um óleo para equilíbrio emocional, que já já eu vou falar, e pela manhã o Peppermint, que é um óleo que ajuda muito em enjoo, tontura, dor de cabeça, que era tudo que eu sentia pela manhã. Então, foi incrível que, com o passar das semanas, os sintomas eles foram ficando mais controlados, mais suaves. Então, esses foram os 3 óleos, né, que realmente ganharam meu coração, e eu vou falar um pouquinho sobre eles também aqui para vocês. Mas isso foi mais para compartilhar com vocês o que é que me fez, né, amar tanto a do Terra e faz com que eu tenha uma crença inabalável, né, nos óleos essenciais para os pacientes, para vocês e para a gente compartilhar com a nossa família. Existem 3 coisas importantes que eu quero que você saia dessa apresentação fixa na sua cabeça, né? 3 fatos que são extremamente importantes. O primeiro é que os óleos essenciais, eles são mais seguros do que alguns medicamentos, né, do que a maioria dos medicamentos de farmácia, porque nós sabemos que muitos medicamentos, eles têm associação de efeitos colaterais. Basta a gente pegar um medicamento, por exemplo, para dor de cabeça, um analgésico, e a gente vai ver na bula que existem vários efeitos colaterais. Se você pega um antibiótico, se você pega um anti-inflamatório, você vai ver que existe bula. Para vocês terem uma ideia, o óleo essencial ele não vem bula, porque nós temos um produto 100% puro e natural que não tem essa associação de efeito colateral. Então, a gente vê pessoas que tratam quadros de depressão com medicamentos e sofrem de vários efeitos colaterais, e aí o profissional vai e entra com um segundo medicamento para tratar aquele efeito colateral do primeiro, e aí entra com um terceiro medicamento, e quando vê o paciente está cheio de medicamentos e ainda não trata a raiz do problema, né? Então, aqui a gente vê que ele é mais seguro. Os óleos essenciais, eles conseguem ser mais eficazes, porque nossa membrana celular, ela é composta por água e gordura ao redor da nossa membrana. E os óleos essenciais, por ter sua base oleosa, conseguem ultrapassar a barreira da nossa célula e ela consegue atuar a nível celular. Então, muitas pessoas têm essa dúvida, esse receio, poxa, será que realmente se eu usar um óleo essencial, eu vou ter realmente esse benefício? E a gente consegue ver que eles sim conseguem ser mais eficazes, inclusive temos comprovação, como eu mostro aqui para vocês, no PubMed, que é essa revista, né, de relevância médica mostrando a eficácia dos óleos essenciais na nossa saúde física e na nossa saúde emocional.
E um terceiro fato para compartilhar com vocês é que eles são mais baratos, porque quando a gente pega, por exemplo, um vidrinho desse de 15 ml, nós temos aproximadamente aqui 280 a 300 gotas. E aí, quando a gente divide, saem gotas por centavos. Além de que o óleo essencial ele não tem validade, diferente dos medicamentos que a gente vê que tem validade, e os óleos essenciais eles conseguem ser mais versáteis. Vou dar um exemplo a vocês. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, o peppermint. O peppermint, ele é um óleo essencial que é excelente para dor de cabeça, enxaqueca, tontura, labirintite, náuseas. E também a gente pode usar ele como energizante, porque ele ativa a nossa mente, ele ajuda na questão do foco, ajuda na concentração. Então percebam que é um óleo essencial que ele é versátil. Enquanto ele serve para uma dor de cabeça, para uma mulher que tem TPM, tem enxaqueca de TPM, ele também pode ajudar pessoas que praticam atividade física, pessoas que trabalham muito com a mente. Onde é que a gente vê isso com medicamento? Você tem que comprar um remédio para dor, você tem que comprar um anti-inflamatório, você tem que comprar uma suplementação para te dar energia. Então, aqui a gente pode dizer que sim, os óleos essenciais eles são mais baratos quando a gente compara com os medicamentos tradicionais. Uma coisa muito importante, né, um pilar que eu acho extremamente importante e que fala sobre o diferencial. Falei para vocês no início que eu queria que vocês entendessem o diferencial dos óleos de Aduterra para outros produtos que a gente tem no mercado. Como eu falei no início, a Aduterra é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. E a Doterra é o único óleo essencial que tem esse selo, que é o selo CPTG, o selo de pureza testada e garantida, onde cada vidrinho desse ele passa por mais de 50 tipos de testes diferentes. E para que isso? Para que a gente, primeiramente, garanta um grau de pureza. Então, com esses testes, a gente sabe que não existem enchimentos adicionados, nenhum tipo de ingrediente sintético, nenhum contaminante que seja prejudicial para a nossa saúde. Exemplificando para vocês, eu apresentei o óleo essencial de copaíba para uma paciente minha, que era para o esposo dela usar, e depois de um tempo ela me mostrou, ela mandou para mim uma foto de um outro óleo essencial de copaíba de uma outra marca. Ela mesma estava tirando onda, ela mandou para mim mostrando os ingredientes, ela disse, ó, aqui, o que meu marido comprou, foi R$ 27 o que ele comprou, a copaíba. Aí ela disse, olha o que tem. Aí lá tinha copaíba, parafina e óleo mineral. Ou seja, a gente não tinha um produto puro, a gente não tinha um óleo essencial de copaíba. Imagina se esse marido ele toma, né, ele faz a ingestão, porque eu indiquei para ele fazer a ingestão do copaíba, se ele faz a ingestão de parafina e óleo mineral. Então, a gente tem esse selo para garantir que não existe nenhum sintético. Você não vai estar tomando um aroma, você não vai estar tomando um perfume. Então, o óleo essencial da terra, ele não é um aroma. O óleo essencial da Doterra, ele tem sim um aroma, mas ele é o óleo essencial puro, que vai ter um alto grau terapêutico. Então, ele vai ter um potencial sobre a nossa saúde física e emocional. Então, eles garantem que é livre de agentes contaminantes, eles garantem que essas plantas, eles foram colhidas no seu habitat natural, e aqui a gente mostra que eles passaram por rigorosos testes de qualidade, né, garantindo a sua potência. Então, isso faz total diferença quando a pessoa diz que já teve experiência com óleo essencial e não teve resultado. Eu sempre, quando faço minha apresentação individual, eu pergunto: você conhece? Já usou? E algumas pessoas ou só ouviram falar, outras já usaram de outras marcas e não continuaram, não deram a continuação no uso. Para vocês terem uma ideia, a taxa de retenção da Doterra é de aproximadamente 68%. Ou seja, a cada 10 pessoas que usam, praticamente 7 continuam usando. E eu gosto de brincar e dizer que as outras que não continuaram usando é porque não implementaram ela no seu lifestyle, no seu dia a dia, porque tudo para trazer resultado a gente precisa usar como rotina. Não é só, hoje eu estou ansioso, eu vou usar lavanda. Eu estou sem dormir, eu vou usar o serenite. Hoje eu estou com enxaqueca, eu vou usar. Não, é para a gente incluir o máximo isso no nosso estilo de vida, de maneira preventiva. E caso a gente adoeça, a gente vai ter também essas soluções naturais para estar nos ajudando, né, na questão das nossas doenças. Então, aqui a gente fala que é interessantíssimo quando a gente compara, né, com outros tipos de óleos essenciais.
Então, para vocês entenderem agora a forma de uso, né? Já já eu vou falar para vocês sobre alguns óleos e como a gente pode introduzir na nossa rotina, mas aqui eu quero falar para vocês as formas de uso. Como eu falei para vocês, a maneira aromática, a gente pode fazer a inalação nas mãos, mão de concha. Também temos o difusor, como vocês podem ver aqui, o difusor ultrassônico da Terra, que eu acho maravilhoso. Estava até pesquisando e comparando sobre difusores. O difusor ultrassônico da Terra, ele faz uma vibração ultrassônica da água e garante que 98% dos óleos, do óleo essencial, dos compostos bioativos, eles sejam extraídos. Então, a gente pode fazer esse uso aromático, por exemplo, durante a noite, através do difusor, ou a gente pode também fazer a inspiração nas nossas mãos, onde esse óleo essencial vai estar entrando na nossa via aérea, né? E aí a gente vai ter toda a transformação em relação ao nosso emocional ou ao nosso físico. A outra forma de utilização dos óleos da doTERRA é de maneira tópica. Eu até separei aqui para vocês essa pomada aqui para mostrar para vocês que é a pomada Deep Blue, onde a gente tem aqui uma mistura, né, do óleo Deep Blue nessa pomada. É uma pomada que ela é analgésica e anti-inflamatória e ela já vem adicionado o óleo essencial Deep Blue. Então essa pomada ela tem um efeito bem interessante de esquenta e esfria para pessoas que treinam, é bem interessante, ou para pessoas que têm dores musculares, dores nas juntas, dores articulares, é extremamente interessante. Para quem tem criança em casa, eu tenho um filho de 3 anos, então quem sabe criança em casa pequena sai batendo em tudo que é lugar. Bate a perna, cai, e essa pomada aqui eu uso bastante com ele, né, nas perninhas. Então, eu gosto de falar sobre isso porque nosso óleo da Doterra, ele é tão puro que até uma criança e um recém-nascido pode utilizar os óleos essenciais de maneira tópica. Então, isso é o que eu vejo que é muito versátil, né, e muito seguro também na Doterra. E outra forma também de utilização dos óleos são a questão da ingestão. Aqui eu coloquei na minha água umas gotinhas do óleo essencial de tangerina, que é um óleo essencial que desperta emoções de bem-estar. A gente diz que é o óleo que induz a alegria. E aí, como eu falei para vocês, para quem entende sobre aromaterapia, se a gente falar com aromaterapeuta, vai achar um absurdo a gente estar indicando o óleo essencial por ingestão, porque de fato a gente não tem a segurança diferente dos óleos que tem o selo CPTG, que garante que a gente possa fazer essa ingestão. Nesse mapinha que eu estou mostrando para vocês, mostra todos os países, né, onde a matéria-prima da Doterra ela é extraída. Então, a Doterra ela tem todo esse cuidado de buscar a sua planta, né, de buscar o óleo essencial no solo onde ela é propícia, onde tem as condições climáticas, onde ela se defende bastante. Eu gosto até de exemplificar, por exemplo, a melaleuca. A melaleuca da Doterra ela é extraída lá na Austrália, eles vão lá nos pântanos da Austrália para extrair esse óleo essencial. Então, imagina só, eu falei no início que o óleo essencial, ele é o mecanismo de defesa natural das plantas. Se a Alterra vai lá na Austrália pegar no pântano essa melaleuca, eles estão pegando no solo melhor, no clima melhor, e essa melaleuca ela vai estar ali se defendendo contra fungos, bactérias, tá lá dentro do pântano. Então, a gente vai conseguir ter uma extração de um óleo essencial extremamente potente, que vai trazer um benefício muito mais potente quando a gente fala em relação à nossa saúde. Então, eles têm todo esse cuidado, e aqui a gente mostra até algumas questões de co-impacto, né, que a Doterra ela trabalha com co-impacto, então ela chega numa comunidade, ela transforma essa comunidade, ela instala creches, hospitais, eles fazem todo um sistema com agricultores pequenos, eles não pegam agricultores de grande porte, então é super interessante essa forma também que a Doterra tem de abençoar essas famílias. Aqui eu quero mostrar para vocês alguns olhinhos. Opa, puxei vocês aqui para o outro lado. Alguns olhinhos para vocês entenderem como a gente pode introduzir eles no nosso dia a dia. Aqui nós temos o frankincense, que ele é o olíbano puro. O frankincense ele é um óleo extremamente interessante para o suporte da nossa saúde celular e também cardiovascular. Esse é um óleo que auxilia, né, na regulação hormonal, no equilíbrio do humor. Também tem função rejuvenescedora quando a gente faz a aplicação de uso tópico nos blends tópicos. Também apoia o sistema nervoso e o que é super interessante é que ele potencializa a ação dos outros óleos. Então, aqui a gente tem uma sinergia onde a gente pode estar utilizando o frankincense com qualquer outro óleo da Doterra para potencializar os seus efeitos.
Aqui nós temos o óleo essencial de copaíba. A copaíba é extraída aqui no Brasil, né, na Amazônia. Nós temos a melhor copaíba do mundo. E agora, com a fábrica na do Terra, a gente vai estar exportando, né, alguns cítricos e a copaíba também para outros países. E a copaíba ela é ideal para a nossa saúde celular e também imunológica de inflamações. Então, pessoas que têm artrite, artrose, fibromialgia, algum tipo de inflamação articular, alguma inflamação de garganta, infecção, também pessoas que têm alterações em relação à questão imunológica. Então, a copaíba ela é extremamente interessante, porque ela é cicatrizante, anticancerígena, tumoral, também antibacteriana, e ela é extremamente potente, né? Como a gente fala que ela é 200 vezes mais potente que o cannabis medicinal, e também tem uma ação anti-inflamatória. Então, a copaíba da Duterra, ela pode ser feita de maneira aí tópica e também a gente pode usar por ingestão até sublingual, né? Eu falei para vocês sobre a ingestão na água que eu estava fazendo, mas alguns óleos a gente até recomenda fazer diretamente sublingual. O Balance, que eu falei para vocês também no início, que foi um dos óleos que eu tive a experiência, né, comigo, o Balance, ele é o nosso mix emocional, ele é um blend patenteado, então nenhuma outra marca vai ter esse óleo aqui, o Balance, né? Aqui é um mix feito pela doTERRA, e aqui a gente tem um mix que eu digo que é assim, para todo mundo, todas as pessoas hoje deveriam usar, porque ele dá um suporte, né? Ajudando a diminuir a ansiedade, irritabilidade, ele também alivia o estresse, então quem hoje não tem estresse, né? Uma das coisas que eu gosto de trabalhar muito no consultório é o protocolo holístico, então eu ensino muitos pacientes a transformar a sua rotina de sono, criar um ritual ali relaxante para dormir, e o Balance, ele é um dos óleos que a gente pode utilizar de maneira tópica e de maneira aromática. Então ele é extremamente interessante para colocar as emoções no controle. E o que é muito bom desse mix de óleo? Ele ajuda a diminuir tensão e raiva e ele acalma sem nos deixar sonolentos. Então, esse óleo aqui, ele é perfeito para pessoas agitadas e atarefadas, justamente por colocar essas emoções no controle sem fazer a indução do sono. Então, esse é um óleo que realmente vale muito a pena quem não usa começar a usar, tá? Temos aqui o Brief, né? O Brief, ele é o nosso mix respiratório, ele é um blend também patenteado pela doTERRA, que vai ajudar a tratar todas as ites, porque ele dá um suporte respiratório. Então, ele auxilia na rinite alérgica, alergias respiratórias, ele também auxilia na sinusite, na bronquite. Se a gente utilizar junto ao lavanda, né, como eu falei para vocês, que existe uma sinergia dos óleos essenciais, junto ao lavanda, ele vai ajudar a diminuir a apneia do sono. Ele também auxilia na questão de tosse, pneumonias, corize e também pode ser utilizado para diminuição da ansiedade. Eu tenho experiência aqui com meu esposo, né? Ele usava muito aqueles sorines, né? Aqueles medicamentos para desentupir as vias aéreas. E ele estava com a via aérea tão inflamada e quando ele assoava o nariz no banho, saía bolos de sangue. Eu comecei a ficar muito preocupada com ele porque ele usava demais. E depois que ele começou a usar o Brief, né, ele faz a inalação todas as noites antes de dormir, ele não usa mais esse tipo de medicamento. Então, a gente conseguiu fazer essa substituição. Então, esse olhinho aqui também é um óleo que é interessante a gente ter em casa, né? A gente tem aí as gripes sazonais, tem alguns momentos que a gente realmente precisa muito de um suporte respiratório, e aqui é uma alternativa muito mais segura e também muito mais natural. Aqui eu mostro para vocês também o óleo essencial de lavanda, que nós temos uma versatilidade incrível, porque aqui as pessoas conhecem muito lavanda para o uso aromático. Então, a gente pode usar aromaticamente, porque ele vai atuar no nosso sistema límbico, trazendo justamente essa sensação de bem-estar, Sim. fazendo com que diminua a ansiedade, tratando a questão de insônia, estresse e tensão. A gente pode fazer também a ingestão sublingual ou na água, que também vai ter essa ação a nível emocional. E a gente também pode fazer a lavanda de uso tópico. Eu tenho feito muito uso em casa, né, dos blends. A lavanda, ela estimula o colágeno da pele, ela também hidrata o cabelo, também desinflama o couro cabeludo. Então, a gente pode fazer a aplicação direta no couro cabeludo. A lavanda da doTERRA não precisa ser diluída, então até um recém-nascido
A gente pode passar na sola do pé para que a criança fique mais relaxada, tenha um sono mais tranquilo. Então, a gente tem essa segurança de ser utilizado por crianças. E também ele faz um efeito peeling, né? Quando a gente usa também o produto da Doterra, a gente pode fazer com óleo de coco fracionado, ele vai ajudar a desinflamar e vai ajudar também a regenerar as nossas células na nossa pele. Então, também é um óleo muito versátil para a parte emocional e também para a parte física. O peppermint, eu já dei uma palhinha aqui para vocês, né, que ele alivia enxaquecas, ele também é um excelente energizante, dá um suporte para a respiração. Então, eu digo assim, que toda mulher também deveria ter um peppermint, né, porque as mulheres sofrem muito de tensão pré-menstrual, então, um dos sintomas que as mulheres sentem é tontura, muita enxaqueca, muita dor de cabeça, e o peppermint ajuda nisso. Para mulheres que não sofrem de TPM, ele é um potente energizante. Então, ele, quando você inala, você sente que ele abre as vias aéreas. Então, antes de praticar exercício físico, ele é excelente. É um dos óleos que eu gosto de passar muito para os pacientes e uso bastante também para treinar. Até tem um casal aqui que está participando da apresentação, que são meus pacientes, e eles já tiveram a experiência e toda vez que a gente estava na academia, eles diziam, Ludmila e Thiago está aí, porque eles já sentiam o cheiro dentro da academia do peppermint, que a gente fazia a inalação lá dentro, antes do treino. Então, esse é um óleo extremamente interessante para energizar. E aqui a gente tem o lemon, que é um cítrico, né? O óleo essencial lemon, ele ajuda na desintoxicação do organismo, ele também auxilia na nossa imunidade, então ele ajuda a equilibrar o pH do corpo. Para vocês terem uma ideia, uma gotinha desse lemon equivale a uma média de 11 limões. Então daí vocês tiram como ele é potente. Sendo que o sabor é bem suave, seria impossível qualquer pessoa tomar o sumo de 11 limões, né? Porque o estômago com certeza não aguentaria. E o lemo, ele vai ajudar justamente nessa questão do pH. Então, existem pessoas que tomam muito omeprazol, ou as mulheres sofrem muito também de problemas digestivos, né? Sofrem de empachamento, de gases, né? Então, esse lemon aqui, ele vai ajudar a aumentar a produção de ácido clorídrico no estômago, melhorando o processo digestivo. E, além do mais, ele também auxilia na retenção de líquido, porque ele estimula o sistema linfático. Então, também é um óleo bem interessante para a gente incluir diariamente na nossa rotina aí pela manhã. Aqui nós temos o óleo essencial de tangerina, que também é um óleo cítrico, como eu falei para vocês, foi o que eu coloquei aqui para mim, porque ele, além de auxiliar na desintoxicação do organismo, ele também auxilia nas emoções. Ele é um óleo que induz a alegria, ele aumenta a energia e a disposição, ele também melhora o sistema imunológico, tem função antioxidante e também ajuda na digestão. Esse é um óleo que eu costumo usar todas as manhãs, combinado com o lemon. Eu faço um shotzinho, coloco um vinagrezinho de maçã e tomo todos os dias em jejum. Então, a gente pode trabalhar nessa sinergia entre os dois óleos. Agora eu quero falar a segunda parte, né? Eu falei para vocês que eu iria dividir em duas partes, falar um pouco sobre os óleos para vocês entenderem como a gente poderia utilizar, e também falei que eu queria mostrar como fazer parte, né, do movimento do bem. Então, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês essa oportunidade de ou você se tornar cliente preferencial, e aí eu vou mostrar aqui para vocês o benefício, ou também para quem quer se tornar consultor de bem-estar. Então, aqui a gente tem duas formas. Ou a pessoa pode ser um consultor de bem-estar, que é o que eu sou, e a gente tem aqui alguns consultores também, que são as pessoas que querem construir negócios junto da Doterra, querem compartilhar e querem receber um bônus mensalmente. E nós temos uma segunda opção, que é o cliente preferencial. São as pessoas que querem apenas desfrutar dos olhos no seu dia a dia, com preço diferenciado, né? E que pode participar do programa de fidelidade, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, existem dois tipos de benefícios aqui. O benefício número um é que você consegue comprar os óleos essenciais e todos os produtos da Doterra, seja a pomadinha, seja o difusor, com 25% de desconto em qualquer produto. E o segundo benefício é que você ganha pontos grátis. Então, você participando do programa de fidelidade, quando você compra, aqui eu vou mostrar para vocês, quando você compra os produtos, esse percentual de pontuação desses produtos vira um crédito para você adquirir novos produtos. Então, digamos que você entrou hoje como consultor ou como cliente preferencial, de 1 a 3 meses,
todas as compras que você fizer, você vai pontuar e você vai ter 10% para você ter ali de cashback. Então, se você fosse comprar a um consultor um óleo essencial, você compraria no valor cheio, que a gente chama de valor regular. Se você se cadastra como cliente preferencial ou como consultor de bem-estar, você consegue comprar os óleos com 25% de desconto e você ainda pontua para ter esse percentual de cashback depois. Então, como funciona a liberdade financeira da Doterra? Primeiro é a gente usando, né, os produtos, porque eu sempre falo até para os meus pacientes, não tem como a gente ter propriedade para falar algo que a gente não vive. Imagine eu como nutricionista, eu cobrar que os meus pacientes eles se alimentem bem, que eles pratiquem atividade física, se eu não faço. Você chegar no médico, o médico dizer não beba, e você vê sempre aquele médico ali próximo da sua casa, bebendo, ou nas redes sociais, embaladas, virando à noite. Então, a primeira coisa é a gente usar os produtos, sentir essa transformação na nossa vida, para que a gente tenha segurança para fazer esse segundo ponto, que é a gente se sentir seguro para compartilhar esse estilo de vida. Então, se torna muito natural quando a gente vive esse lifestyle, quando a gente coloca os óleos essenciais na nossa rotina, é muito fácil da gente fazer isso, da gente compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Não só pessoas que são profissionais, que trabalham na área de saúde. Você vai estar numa fila do supermercado, você vai estar numa reunião em família, numa reunião com amigos, e você vai conseguir ali, de maneira simples, estar compartilhando sobre essas soluções naturais. E você também vai ensinar, né, outras pessoas a fazer o mesmo que você, que é o quê? Usar os produtos, viver a experiência, colocar na sua rotina, compartilhar com mais pessoas e também ensinar. Então, eu gosto de falar que os produtos na Doterra, todos eles marcam pontos, e esses pontos eles são revertidos em dinheiro, que são as bonificações, em viagens e promoções. Então, a gente tem toda essa situação aí quando a gente está fazendo a movimentação de produtos. Quando você se cadastra como consultor de bem-estar, uma das coisas que você ganha é um link de uma loja virtual personalizada. Então, digamos que você é consultor de bem-estar e você mora em Brasília, e você tem uma amiga que mora em Portugal. E aí essa amiga gostaria de comprar um óleo com você sem se cadastrar, e você não tem como entregar em Portugal. Então, você pode passar o seu link personalizado, ela vai comprar lá em Portugal, ela vai comprar diretamente a do Terra quem vai entregar o produto a ela, e a do Terra lhe paga 17% sobre as vendas dessa loja virtual. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo, fazendo clientes no mundo inteiro. Como eu disse a vocês, é uma multinacional que já tem em diversos países. Então, essa é uma forma também de atuação que a gente pode estar fazendo aí como consultor de bem-estar. E eu gosto sempre de compartilhar aqui a parte do plano de carreira que faz e fez, né, brilhar os meus olhos por uma segunda vez, né? Existem várias portas para a gente entrar na do Terra que podem nos atrair. Seja algumas pessoas na saúde emocional, onde vai introduzir ali os olhos, muitas vezes vai começar como um cliente preferencial, porque gostou do produto e quer usar no seu estilo de vida, e de repente esse cliente preferencial, ele decide se tornar um consultor de bem-estar, ou vai ser pelo âmbito físico, uma pessoa que está ali usando um óleo para uma dor, para tratar uma dor articular, uma fibromialgia, e depois essa pessoa vai ter um impacto tão positivo na sua saúde e vai querer também empreender junto com a Terra, ou vai ter aquelas pessoas que vão olhar a questão financeira. Né? Hoje a gente vê muitos trabalhos, seja você dono de alguma empresa, seja você um prestador de serviço como eu, ou um CLT, a gente acaba trocando as nossas horas de vida por dinheiro. E a gente sabe que a nossa vida ela não volta, cada minuto que passa não volta mais atrás. Esse plano de carreira foi um dos planos que chamou muito minha atenção, porque eu, enquanto nutricionista, eu poderia até ganhar mais em algum momento, porém eu teria que fazer o que eu fiz no início. Eu teria que atender muito mais horas e vender muito mais horas da minha vida. Então, eu tenho dois filhos. Meu primeiro filho foi o de 15 anos, foi na época que eu estava me formando, fazendo faculdade, me formando, e eu perdi muitas fases dele, inclusive, porque eu estava lá mergulhada no trabalho. E o meu filho, o segundo, ele tem 3 aninhos, e hoje eu vejo assim, como é importante, né, a gente ter esse tempo de família, e o quanto é importante também a gente preservar a nossa saúde. Então, hoje eu continuo fazendo meu consultório, a do Terra, ela não me impede de fazer esse trabalho aqui, de compartilhar a saúde natural em paralelo, então eu continuo fazendo meus atendimentos,
prestando minhas consultorias online também, e eu consigo fazer, desenvolver meu plano de carreira, né? Eu estou aí há 4 meses, ainda sou um bebê na do Terra, mas eu estou conseguindo, graças a Deus, fazer isso em paralelo. Então, aqui, todas as pessoas que elas entram na do Terra como consultor de bem-estar, elas entram da mesma forma. Então, hoje tem pessoas que são presidencial, que são do Diamond, são Gold, todas elas entraram pela mesma porta, todas elas entraram igual. A gente não tem limite de ganho nessa empresa. Então, dependendo do trabalho, eu acho que a maioria dos trabalhos a gente tem sim um limite de ganho, né? A gente tem aqui uma empresa, tem uma academia, existe um limite de ganho. Eu tenho aí meu consultório, existe um limite de ganho, e aqui a gente não tem. E não tem região de atuação, você pode trabalhar, como eu falei, em qualquer lugar do mundo. Eu sempre sonhei, né? Eu fiz até um estudo de traço de personalidade, e um dos meus traços de personalidade é desbravadora. E eu, desde a minha infância, eu sempre tive muito isso, de conquistar, e eu sempre quis ter muita liberdade. E hoje existem trabalhos que você se sente muito preso. E esse é um trabalho que a gente pode fazer de qualquer lugar do mundo. Você pode fazer aí da sua casa, acompanhando seus parentes, sua família. Então, esse é um trabalho realmente que se torna muito leve, né? Então, aqui, como vocês podem ver, a gente começa aqui como um consultor, né? Quando você é um consultor de bem-estar, e automaticamente, conforme você vai fazendo movimentação de produtos, como eu falei para vocês, esses produtos, eles valem pontos, né? Então, quando você vai fazendo essa movimentação de produtos, você pode chegar aqui, por exemplo, a um Elite. Um Elite, ele tem um ganho médio de R$ 760 por mês, isso aqui é uma média de bônus, tá? E aí, esse Elite é quando ele tem os 100 PVs dele e a equipe toda forma 3.000 pontos de volume. Porém, o que é que eu, assim, chamou muito minha atenção e que eu vejo isso com muito entusiasmo na do Terra. É uma empresa onde a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe. E essa equipe, ela cresce junto. Então, todas as pessoas, elas vão estar ali incentivando você, você vai estar incentivando a outra pessoa que entrou com você, porque o crescimento, ele só cresce, o crescimento você só tem aqui em conjunto, ele tem que ser no plural. Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente está aqui agora, atualmente, com o Premier, que a média mensal de bônus é de R$ 2.600. Isso daqui é de bonificação, fora o que a gente faz de movimentação, de blends que a gente faz, de óleos que a gente também repassa para os nossos clientes. Mas aqui, a comissão que a Nuterra nos paga, a gente precisou ajudar 2 pessoas da nossa equipe a se tornarem executivos. Ou seja, a gente precisou fazer com que 2 pessoas da nossa linha também crescessem. Para que a gente chegue onde a gente quer, e a gente vai chegar, tá? A gente quer ser presidencial. Então, para a gente chegar aqui no presidencial, a gente precisa ajudar outros amigos. Então, percebam, para que eu seja silver, eu preciso ajudar 3 pessoas da minha equipe a se tornar elite. Então, eu preciso ajudar 3 amigos meus a ganhar R$ 5.900. Para eu ter uma graduação, sair do Silva e eu ser aqui, por exemplo, um Platinum, que a média de ganho é de 19 mil a 20 mil reais, eu preciso ajudar 3 pessoas da minha linha a ganharem R$ 5.900. Então, eu tenho que ir ajudando essas pessoas a crescer para que eu possa ter esse crescimento também. Então, aqui a gente não tem um teto máximo, como vocês podem ver, a gente tem um potencial de crescimento muito grande. O que importa é a gente saber onde a gente quer chegar, né? Então, quando a gente tem a certeza e a gente traça esse caminho, a gente consegue chegar mais cedo ou mais tarde. E é como eu falo, nada é rápido. Aqui a gente não está prometendo que vai ser fácil, mas o que na vida é fácil e o que nessa vida que é bom, que vale a pena e que é rápido? Nada. E o tempo? Ele vai passar de qualquer maneira, né? Então, que passe a gente construindo e construindo juntos. Uma coisa que eu gosto de mostrar aqui também, compartilhar, é um outro bônus, tá? Um segundo bônus, que é um bônus de participação, que a gente chama de bônus de liderança, onde a do Terra ela pega daquele faturamento, daquele lucro anual, e ela divide de premiers acima. Então, ela pega aqui, por exemplo, de Premier a Gold, ela distribui 1,25% desse lucro anual. E esse bônus, ele é pago mensalmente, tá? Então, ele cai para a gente mensalmente, e aí de premiers acima a gente também tem esse incentivo. Uma coisa também interessante é que essa equipe aí que chamou você, né, as pessoas que convidaram você, fazem parte de uma equipe
que tem e fornece para nós uma plataforma 100% gratuita, uma plataforma online de treinamento. Então, quando você decide entrar como consultor de bem-estar, você não vai estar sozinho. Você é colocado em grupos de apoio, onde a gente tira as dúvidas, a gente incentiva, a gente dá estratégias, existem reuniões pelo Zoom, onde a gente também vai auxiliando tudo isso, e a gente tem essa plataforma lá com vários materiais em PDF, e-books, né, para mostrar como você pode preparar blends. Gente, é incrível o material, tem material de desenvolvimento pessoal para mudança de mentalidade, tem material, né, gráfico, material em vídeo falando sobre a empresa, falando sobre os olhos, né? Aqui eu falei para vocês em pouco tempo, porque eu sei que todo mundo aí pode estar um pouco cansado do dia a dia, mas lá nessa plataforma tem todo o treinamento falando sobre todos os olhos, né? A do Terra tem mais de 100 tipos de olhos diferentes para todas as necessidades que vocês imaginarem. Então, aqui a gente tem todo um treinamento. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, as opções de kit de cadastramento, porque aí você vai querer aderir a esse estilo de vida saudável na sua rotina. E se você também quiser se tornar um consultor de bem-estar, você também precisa adquirir um dos kits de cadastramento. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 opções de kit. Deixa eu puxar aqui para baixo. Pronto. Essa aqui é o kit de soluções naturais. Esse kit, ele vem o difusor ultrassônico, ele vem mais de 20 óleos essenciais, ele vem shampoo, condicionador, ele vem um creme, que é um creme neutro, que você pode fazer a diluição tópica dos óleos essenciais. Ele tem também o óleo de coco fracionado para fazer a aplicação tópica. Vem a pomada Deep Blue, ele vem aqui um ômega 3, um polivitamínico. Então, esse kit aqui completo, eles são 3 parcelas, sem juros, 3 de R$ 997, tá? Esse é uma das opções de kit que nós temos. A segunda opção, que eu acho que é a de maior custo-benefício, é o Essencial para o Lar. Inclusive, foi o kit que eu fiz o meu cadastro, porque eu queria ter todos esses óleos que eu falei para vocês, mas ele vem outros óleos, né? Aqui a gente tem 11 tipos de óleos diferentes. Temos o lavanda, o lemon, o peppermint, a melaleuca, que eu falei para vocês, o frankincense, o brief, que é para o sistema respiratório, o zengeste, que eu não falei, mas ele é um mix para digestão, para pessoas que têm empachamento, gases, intolerância à lactose, algum tipo de inflamação intestinal. Esse é um óleo que eu uso sempre. Mulheres, né, que precisam bastante também. Um guarde, que é um mix também para imunidade. O balance, que é o nosso óleo de equilíbrio emocional. Copaíba e o tangerine. Todos esses óleos são os óleos de 15 ml, né, que vem aproximadamente 300 gotas. Nesse kit, a gente vem também a pomada Deep Blue, que eu falei para vocês, que é analgésica e anti-inflamatória, e ela vem também o difusor ultrassônico. Esse kit aqui você vai fazer uma parcela, no caso, 3 parcelas, sem juros, de R$ 546,66. Para vocês terem ideia, esse kit aqui, você está pagando os óleos e a pomada. Quando a gente soma o valor dos óleos com a pomada, a Doterra está dando de brinde nesse kit o difusor. Então, você não paga o difusor ultrassônico. Então, por isso que eu falo que esse tem um custo-benefício muito bom. E esse outro olhinho aqui, né, que a gente chama de farmacinha natural, que é o kit Living Brasil. Esse kit aqui, eles são 3 parcelas de R$ 251,66. São 3 parcelas sem juros. Ele vem os mesmos 11 óleos, sendo que esse daqui ele vem os olhinhos de 5 ml, que vem aproximadamente 100 gotas. Então, esse é o de maior custo-benefício, mas esse daqui também, se você não tiver condição, também é uma ótima opção. Para a gente não faz diferença, tá, gente? Em relação ao kit que você vai usar, a nossa intenção é que você realmente tenha um impacto da saúde natural no seu estilo de vida, como cliente preferencial, ou também que você tenha esse impacto como consultor, o impacto na sua saúde física, na sua saúde emocional e na saúde financeira também que você vai ter. Então, para a gente, isso aqui não importa. Você analisa, vê o que é que você acha melhor e faz essa escolha. Então, eu gosto sempre de ler essa frase aqui, né? Ó, viva, a gente precisa viver para que a gente possa se apaixonar e possa compartilhar essas soluções naturais. Então, eu queria dizer a você que, depois dessa classe, não espere amanhecer, não espere amanhã, não espere semana que vem, porque a gente vê que a vontade, ela dá e passa. Eu digo isso porque eu tenho essa experiência.
no meu consultório, né, com os pacientes lá, porque muitas vezes o paciente ele sai ali daquela consulta super empolgado, Nutri, agora vai, eu vou fazer e vou acontecer, e aí depois a pessoa passa pela porta e ela se depara novamente com a realidade dela, com o dia a dia, com as dificuldades, com as pessoas botando terra, dizendo que vai dar errado, que ela não tem força de vontade para mudar a alimentação. E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente não pode trabalhar em cima de motivação. A motivação ela é um sentimento, ela vem e passa. Então, quando a gente fala da nossa saúde física, emocional, financeira, a gente não pode agir só pensando na nossa motivação. E aí, por isso que é importante, quando você saia dessa reunião, procure o seu consultor, procure a pessoa que convidou você para estar aqui nessa classe, para que você possa tirar as dúvidas com ela, possa fazer o seu cadastro e possa ingressar aí nesse estilo de vida natural. Então, muito obrigada por poder, né, compartilhar com vocês aí, foi uma satisfação. Estou A muito gente, feliz, a inclusive. gente que agradece, Ludmila. Foi maravilhosa a sua apresentação. Na verdade, além de ser uma apresentação, é realmente um treinamento, né? Eu aprendi aqui de informações que nem eu conhecia ainda sobre a do Terra, né? Então, tenho certeza que está somando aí no conhecimento de cada pessoa, tá aí os feedbacks, ó, todo mundo falando, maravilha, Ludmila, top, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo, gente. E assim, é a gente realmente se capacitar, né?